você que acompanha o nosso canal do Mais Humanas. Sou o professor José Rodrigues. Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso. Você que ainda não conhece o nosso canal, você que já conhece e ainda não se inscreveu, não perca tempo. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, né? Curte os nossos vídeos, entra nas nossas redes sociais, interage conosco. Esse canal quer ser construído junto com a sua participação. Seus comentários são muito importantes. Sua participação nos faz sempre melhorar cada vez mais para produzirmos aí um melhor conteúdo, melhores reflexões. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos partir de um pai da sociologia, que é o Émile Durkheim, né? E um conceito trabalhado por Durkheim, que é a anomia. Émile Durkheim é considerado um dos pais da sociologia. Ele parte de uma sociologia que tem um objeto muito específico de estudo que ele chamou de fato social. E o que é o fato social? O fato social é algo exterior aos indivíduos que estabeleceria coerção sobre eles e que seria fruto das instituições. Então, para Durkheim, para compreender o sistema social, é preciso fazer um estudo das instituições, né? E de como essas instituições imprimem nos indivíduos atuações em comum. O fato social, que é exterior, que é coercitivo, ou seja, que não nasce conosco, já existia quando nós nascemos, e exerce uma pressão em cima da gente para que a gente consiga viver esse fato social. A família, a escola, a língua, né, são exemplos de fato social. Né? A língua, ela não é uma escolha do indivíduo, ela existe na sociedade, ela é exterior, e o indivíduo ele é impelido, é levado a falar a sua língua materna, porque tudo está em torno dessa língua materna, tornando pelo menos difícil a comunicação. Se por algum acaso o indivíduo se recusasse a falar essa língua materna, ia ter um tipo de coerção social. Né? O fato social, né, analisado pelo Durkheim, ele nos leva a pensar um grupo de indivíduos, né, que partilham de certas ações em comum e, portanto, esse em comum pode ser estudado, seria o surgimento da sociologia. Né? Existe uma regra para compreender essa vida em comum, né? Que são os fatos sociais. O sociólogo devia se debruçar sobre isso, claro que ele faz uma separação entre esse objeto de estudo da sociologia, que é muito mais dinâmico que um objeto de estudo, por exemplo, da química e da física, mas a sociedade, né, o fato social pode ser lido como uma coisa. Quando usa a palavra coisa, quer dizer um objeto de estudo, onde o laboratório é a própria sociedade, é o próprio mundo. Perceber as regras que estão aí, que não estão talvez escritas em algum lugar, mas que estão regendo as nossas ações enquanto grupo. Né? Então, ele percebe que existe uma solidariedade, e aqui solidariedade não do senso comum, né? Passa também por essa visão, mas não se restringe ao que a gente tem como solidariedade do senso comum, que é a solidariedade caritativa. Mas aqui ele está falando de solidariedade no sentido de fazermos parte de um mesmo grupo e, portanto, partilharmos ações em comum. Criar uma ligação entre um indivíduo e outro indivíduo, visto que o ser humano só se desenvolve em coletivo. E aí ele vai dividir dois tipos de solidariedade que ele percebe historicamente. As sociedades mais primitivas, historicamente, viviam uma solidariedade que ele vai chamar de mecânica. As sociedades mais cosmopolitas, mais progressistas, mais modernas, ele vai dizer que vão passar a viver uma solidariedade orgânica. De onde vem essa terminologia mecânica e orgânica? Mecânica das engrenagens de uma máquina, que são todas, né, seriam, ele observando as máquinas do seu tempo, seriam engrenagens todas muito semelhantes, muito parecidas, que estão se encaixando e fazendo um trabalho em comum. Então, a solidariedade mecânica seria uma comunidade simples, com pouca divisão de tarefas, uma comunidade primitiva, quanto mais primitiva, mais mecânica, onde a ação dos indivíduos no grupo social é direta, a coerção ela é violenta, né, e exercida de maneira direta dos indivíduos do grupo social para com o indivíduo que não segue
que não estaria enquadrado nessa solidariedade, que é o foco da nossa conversa hoje. E, enquanto isso, na solidariedade orgânica, a imagem que é elaborada por ele é como um organismo vivo, nosso corpo, né? Com vários órgãos que são diferentes, são múltiplos, né? Tipos de tecido e células diferentes, cada uma fazendo o seu trabalho específico, mas ao fazer o seu trabalho específico, colaborando para uma visão de um todo, que seria o corpo humano. Então, você seria formado por células muito diferentes umas das outras. Uma coisa seria as células que formam as unhas e a outras que formam os neurônios, né? Os neurônios seriam uma coisa totalmente diferente, mas eles estariam ali ligados, linkados com uma complexa rede muito elaborada que são origem a você. Diferente das máquinas, das peças de um relógio, que seriam todas engrenagens muito semelhantes e parecidas e muito diretamente conectadas. Então, enquanto na solidariedade do tipo mecânico, a violência ela não é mediada. Então, se você, num pequeno grupo, uma tribo, né, faz algo que não coaduna com a solidariedade daquela tribo, com aquilo que une aquele grupo, né, você é atingido diretamente, enquanto na solidariedade orgânica, você é coagido de maneira mediada, indireta, né? Você tem uma maior individualidade, né? Ao mesmo tempo, a sua ação ela impactaria o todo de maneira muito mais enfatizada. Como assim? Ora, no interiorzinho, né, todo mundo conhece todo mundo, e se você chegar lá naquele distrito bem distante para morar, do nada, vai se criar um burbúrio naquele distrito, né? Nem menor que o município até, aquelas poucas casas. Por que é que você foi morar lá? Que motivo você tem? Qual parente você tem lá? Né? Você vai ser uma pessoa estranha, vão querer saber o que é que você está fazendo, se você está se escondendo, porque ali você tem uma ligação direta entre as pessoas, uma divisão de tarefas pequenas, porque existem poucas tarefas a serem exercidas, é agricultura, é um pequeno comércio, é um serviço público mais essencial. Mas se você vai se mudar para São Paulo, a população de São Paulo nem vai tomar conhecimento, a não ser que seja uma pessoa muito famosa, nem vai tomar conhecimento que você foi morar lá. Talvez as pessoas do grande condomínio que você vai morar nem vão tomar conhecimento do novo morador, ou vão saber por alto que tem um novo morador, mas pode ser que você passe anos lá e não conheça nem todo mundo que mora no seu condomínio, não saiba nem o nome deles. Talvez por uma reunião de condomínio, mas hoje em dia nem isso. Mas, às vezes, a pessoa nem conhece o seu próprio vizinho, não sabe nem o que esse vizinho faz, e moram meses e até anos, um do lado do outro, nos apartamentos da vida. Porque ali, a individualidade, olha, ninguém vai coagir você, você tem um leque de oportunidades muitíssimo maior e de escolhas. Ao mesmo tempo, as suas escolhas vão impactar a grande complexidade daquela cidade. Então, quando você decide aqui fazer o Enem e ser médico, é uma escolha sua, é uma escolha pessoal, os interesses são seus. Contudo, você, como médico, vai impactar a sociedade. A gente vê a complexidade disso, por exemplo, como a greve dos caminhoneiros impactou o país. Aqueles caminhoneiros estavam lá por uma atividade do mercado, eles optaram ou tiveram oportunidades para chegar naquela profissão e não em outra. Estavam ali cumprindo a sua função, cada um levando o seu frete, mas eles exercem um papel que é fundamental para diversos outros grupos sociais. Perceba, a gente vê algo também semelhante quando está conversando sobre a pandemia do Covid, né? Quando nós paramos as atividades e ficamos só com a atividade essencial, percebemos como alguns profissionais eles são extremamente essenciais para que este grande organismo possa funcionar, porque senão ele não funciona, né? Então, existe aí uma solidariedade dos indivíduos. E o que é a anomia, finalmente, que Emile Durkheim fala? É quando essa solidariedade, que diferente de Marx, que vai perceber essa divisão de tarefas, de funções complexas do capitalismo como instrumento de alienação do trabalho e, portanto, de opressão, porque em cima disso se constrói o que Marx chama de mais-valia, né? Uma diferença do lucro daquele que detém os meios de produção para aquele que está exercendo agora a atividade. Então, Karl Marx percebe isso como relação de mais-valia e, portanto, essa divisão complexa das cidades em sistema de opressão. O Emile Durkheim vê que essa solidariedade ela traz consigo uma coisa boa,
a sociedade avança com essa divisão de tarefas e de funções, porque ela vai se tornando quanto mais complexa, mais dinâmica, mais cosmopolita, avança mais rápido. Então, isso seria algo do ponto de vista de um progresso. Daí uma proximidade do M. Durkheim e do positivismo. Agora, quando isso não dá certo, né, ele vai chamar isso de anomia. Anomia seria, portanto, uma doença social que poderia gerar uma série de consequências muito nocivas. Inclusive, ele vai analisar isso quando escreve uma obra sobre o suicídio. Existe um suicídio que seria fruto da anomia. Como por exemplo, em 29, aqui no Brasil, durante o governo Collor, aquela crise do confisco das poupanças, quando milhares de brasileiros faliram de uma hora para outra, o índice de suicídio sobe. Nessa obra Suicídio, esse tipo de fenômeno é analisado por Emile Durkheim como fruto de uma anomia, de uma doença. A corrupção, por exemplo, é outro, nós podemos apresentar como uma anomia social. Então, o sistema ele não existe para a corrupção. A corrupção existe enquanto um furo nessa solidariedade. A divisão das coisas, elas estão ali postas de poderes, a Constituição, e aí se ganha uma pergunta. Nós temos uma Constituição cidadã que garante tantos direitos, por que existe tantos desvios? Estaríamos só padecendo de uma anomia, de uma doença social ligada à corrupção sistêmica. E essa corrupção sistêmica atrapalharia o progresso dessa solidariedade que nos circunda. Então, a gente viveria no campo diverso, ligado a essa solidariedade, mas esse progresso está atravancado por algumas doenças sociais. É preciso que o sociólogo reflita e entenda, mas não só o sociólogo, acho que todo cidadão reflita e entenda sobre essas anomias, sobre as motivações dessas anomias, o que é que gera isso, para poder combater as anomias e seguir buscando uma sociedade mais, do ponto de vista do Durkheimiano, solidária. Então, nós poderíamos fazer várias reflexões sobre o que seria, por exemplo, a anomia da corrupção sistêmica no Brasil. E fazer uma relação disso com uma apropriação histórica brasileira daquilo que é tido como público como patrimônio privado. Ou do desleixo pelo patrimônio público, em detrimento do patrimônio privado. Existindo assim uma cultura que só beneficia e valoriza aquilo que é privado, o que é visto enquanto fruto do privado. O que é que nós estamos querendo levantar aqui? Como, por exemplo, nós vemos uma praça sendo depredada pelos seus próprios usuários. Claro, existe a questão do tempo, das intempéries, mas existe muita depredação, e isso não é algo exclusivo do Brasil, fruto do vandalismo, do mau uso, da falta de consciência que vai levando sujeira para esse tipo de ambiente, e aí, de uma hora para outra, a falta de cuidado coletivo vai depredando um trabalho, um esforço que foi feito pela entidade pública, que é sustentada por essa coletividade. Por atrás disso existe uma ideia perigosa, uma doença social, de que aquela praça, aquele patrimônio, ela não é pública, portanto, ela não é de ninguém. Portanto, ela não tem nada a ver comigo. E aí eu desleixo dela. A ideia de que, para ser valorizado, eu tenho que ter eu feito. Então, o cara que depreda a praça, às vezes não depreda a sua casa. Mas a praça, ele depreda. O lixo que ele joga na rua, ele não joga no quarto, no chão do seu quarto. Vai ter pessoas que vão fazer isso em todos os ambientes, mas às vezes a pessoa tira o lixo de dentro da sua casa e joga o lixo na rua. Tanto o ambiente interno da sua casa, do privado, faz parte da sua vida, como o ambiente externo da rua também faz parte da sua vida. Então, aí, essa anomia, que é uma má visão do público, ela é uma doença social que gera efeitos danosos. Um outro efeito danoso portanto, já que esse público ele é
como diriam com as terras brasileiras no Peconel, devoluto, ele não é de ninguém, então eu me aproprio do ente público para o meu benefício privado. Eu me aproprio do cargo, né? Eu me aproprio do voto, eu me aproprio daquela ação e eu distribuo como eu bem entender, né? E aí o nepotismo, o favorecimento ilícito, né? O uso de verbas públicas, tanto do ponto de vista da ilegalidade, da corrupção direta, como do ponto de vista de uma legalidade, mas que não está atrelada a uma moralidade, né? Porque aquilo está dentro, é permitido por lei, não significa que precise exatamente ser assim utilizado. Não é necessário que, se você tem aquele benefício que é permitido por lei, você use aquele benefício mesmo. Por exemplo, quando aquele benefício é um auxílio moradia, você tem uma casa própria. Aquele benefício é um auxílio transporte, e você tem meios de transporte próprios, né? Mas utiliza eles mesmo assim e se apropriar disso para além das finalidades ao qual eles são distribuídas, né? O que gera já um sistema de corrupção. Uma apropriação do público pelo privado, né? Por um outro lado, de um outro aspecto, o desleixo com aquilo que é coletivo e público, que a gente pode perceber no exemplo do vandalismo, pode perceber numa apatia política com relação àquilo que é comum, né? Uma não participação, e não necessariamente, quando eu falo isso, de pessoas que não têm instrução educacional, mas que pessoas que, tendo essa instrução, decidem se isolar, não avaliar, não pensar sobre isso, né? E se preocupar com seus interesses privados como se eles não tivessem nenhuma relação entre o público. Então, essa relação difícil na sociedade brasileira entre público e privado pode ser um exemplo aí de uma anomia social dentro desse sistema, que é o sistema democrático brasileiro, que impede, em grande medida, que essa solidariedade, segundo o pensamento de Emile Durkheim, tenha a sua evolução necessária, né? Ou você poderá pensar que o problema não está em uma doença no sistema, mas no próprio sistema que é corrompido. E a gente pode ter vários outros pensadores, como Karl Marx, ou como pensadores até do ponto de vista liberal, que vão querer transformar o sistema, né? Então, pode ser que exista uma doença no sistema, né? Dessa divisão de atividades, ou esta própria divisão seja irracional e não seja em si solidária. Mas isso eu deixo para o seu pensamento sempre. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço. Fiquem bem. Participem. Interajam conosco. Coloque aí nos comentários o que é que você achou desse vídeo. O que é que você acha também nessa discussão. Até mais.